Curso NR05 CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Módulo 6. Neste módulo 6, vamos considerar o seguinte neste módulo, NR05, do processo eleitoral, NR05, do processo eleitoral, 5.38. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. A responsabilidade pela convocação da CIPA é do empregador. Se não há convocação dentro do prazo adequado, ele se sujeita a multa, em valor estipulado em norma 5.38.1. A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. A forma de comunicação não está definida, mas deverá ter comprovação para efeito de fiscalização do MTI. A mesma deve ser efetivada quando do início do processo eleitoral, ou seja, quando da convocação pela empresa, no mínimo 60 dias antes da posse. NR05, do processo eleitoral, 5.39. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a Comissão Eleitoral, CI, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. A comissão é responsável pelo processo, deve acompanhar as inscrições, divulgar os inscritos, rubricar as cédulas, acompanhar a votação, guardar as cédulas caso a apuração não seja imediata, efetivar a apuração e declarar os eleitos, titulares e suplentes. 5.39.1. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. NR05, do processo eleitoral, 5.40. O processo eleitoral observará as seguintes condições: a. Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso. A publicação e divulgação deve ser efetivada de forma que a maioria dos trabalhadores tomem conhecimento do desencadeamento do processo de eleição. O prazo de 45 dias deve ser observado para permitir que os empregados se candidatem e que possam efetivamente participar do processo. Após o encerramento das inscrições, a comissão eleitoral deverá dar ampla divulgação dos candidatos. B. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. As inscrições devem ser individuais e mantidas abertas por pelo menos 15 dias, de forma a garantir a possibilidade de participação de todos os empregados que assim o desejarem. NR05, do processo eleitoral, 5.40. O processo eleitoral observará as seguintes condições: continuação, c. liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. Conforme estabelece o item, as inscrições devem ser livres com fornecimento de comprovante, que deve conter a data da efetivação do ato e a assinatura de quem a recebeu. Em estabelecimentos que possuam áreas ou setores cujo risco potencial de acidentes ou doenças do trabalho se diferenciem dos demais, é importante que sejam estimuladas as inscrições de representantes destes locais de trabalho. D. Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Como o artigo 10º dos ADICT define que a garantia de emprego deve ser a partir da inscrição, é implícito que ficam garantidos, transitoriamente, os empregos de todos os candidatos, pois antes da eleição não se sabe quem vai ser eleito. E realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias, antes do término do mandato da CIPA, quando houver. NR05, do processo eleitoral, 5.40. O processo eleitoral observará as seguintes condições: continuação, f. realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. As eleições devem respeitar os turnos de trabalho, quando houver. No caso de empresas onde os trabalhadores não permanecem nos estabelecimentos, é possível a utilização de urnas itinerantes de forma a garantir maior participação. G. Voto secreto. H. Apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, ocorrendo eleição, em mais de um dia ou em não havendo possibilidade de apuração no término da votação, a comissão eleitoral, CI, deve garantir a guarda segura dos votos. NR05, do processo eleitoral, 5.40. O processo eleitoral observará as seguintes condições:
Continuação. Faculdade de eleição por meios eletrônicos. O meio eletrônico deverá manter a inviolabilidade do voto, garantindo a vontade manifesta do votante e a posterior avaliação das informações, que devem ser guardadas, de forma acessível à fiscalização do trabalho, pelo período mínimo de 5 anos. Guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, por um período mínimo de 5 anos. NR 05. Do processo eleitoral. Favor avaliar o cronograma do processo eleitoral da NR 05. Nota: todos os prazos para as ações poderão ser ampliados, tendo como ponto de referência o término do mandato. NR 05. Do processo eleitoral. 5.41. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. NR 05. Do processo eleitoral. 5.42. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do MTI, até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. 5.42.1. Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. A Portaria MT 82 estabelece o prazo de 60 dias para a anulação, que deve ser formal, e os prazos devem começar a contar a partir do dia seguinte do conhecimento, também formal, do empregador sobre o fato. 5.42.2. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores. Nesse caso, são reabertos todos os prazos anteriormente definidos, e devem ser observadas novamente todas as regras estabelecidas. 5.42.3. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. NR 05. Do processo eleitoral. 5.43. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados. 5.44. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. 5.45. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes. Assumirá o candidato mais votado, que na ocasião da vacância for empregado do estabelecimento. 5.46. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera-se o estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. O dimensionamento da CIPA, para as empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, é calculado com base no número de seus empregados em cada estabelecimento, separadamente, não podendo ser somados com os empregados do estabelecimento onde prestam seus serviços, ou dos demais estabelecimentos, ou da sede da empresa, sendo que o estabelecimento é o local onde os empregados estejam exercendo suas atividades. Chegamos ao final do módulo 6. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, para reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, vamos iniciar o módulo 7, ok?